Olá, meus alunos e todos que seguem o nosso canal, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje gravar uma aula, preparar uma aula para que a gente possa continuar, nossos estudos acerca da história da África, da compreensão da história, da cultura dos povos africanos. A gente hoje vai dar sequência ao nosso vídeo anterior, que nós fizemos algo de 2 semanas atrás, acerca da África, dando sequência, respeitando aquilo que nós vimos da Lei 11.645 de 2008, da obrigatoriedade do ensino de história da África, de cultura também da África e indígena nas escolas públicas e privadas do Brasil. Então, vamos começar a nossa aula e o nosso foco hoje vai ser, sobretudo, a história de Angola, a colonização também portuguesa em Angola, e a história também dos angolanos, é claro, que tem muito a ver conosco, obviamente, assim como a história da ocupação da região do Benin, da Nigéria, com os povos ali também, basicamente de origem iorubá. Então, vamos aí começar a nossa aula de hoje. Bom, então a gente vai trabalhar basicamente essa região de Angola, que a gente não trabalhou ainda, dizendo respeito à África, e também a Nigéria, Togo e Benin, tá bom? A gente vai ver o reino de Daomé. Então, comecemos nosso trabalho, nossa aula de hoje. Vamos falar um pouco, então, da capitania portuguesa de Angola. Tá? Angola, Moçambique, Cabo Verde, todos foram espaços colonizados, entre outros, pelos portugueses na África. Bom, ao sul do Reino do Congo, que nós já fizemos uma abordagem sobre o Reino do Congo em uma aula anterior sobre a África, o que nós tínhamos era o Reino de Nidongo, que se localizava ao sul da floresta equatorial e era habitado por povos ambundos, dos reinos tributários do Congo. Porém, os conflitos no Reino do Congo, a fragilização do Reino do Congo, possibilitou que os reinos do sul, onde a gente vai ver aqui depois Angola, pudessem ter autonomia em relação ao senhor, do Congo. Bem, os principais produtos de comércio naquela região eram o sal e o zimbo, uma concha coletada na ilha de Luanda, que é a capital de Angola hoje, nós sabemos, e que servia de moeda, o famoso cauri. O cauri eu apresento aqui para vocês no alto à direita. Para quem não lembra, em 1995, uma tradicional escola de samba aqui do Rio de Janeiro, a Vila Isabel, fez um desfile e que falava da história da moeda. E nesse samba, ela lembrava do cauri. E o samba, eu cantando só um fracasso, mas vamos lá. O samba cantava, O cauri que eu vou jogar já foi dinheiro, o salário vem do sal e é tempero. No azul desse mar eu faço o meu carnaval, com a vila levantando meu astral. Então era o cauri cantado no samba da Vila Isabel. Nesse ano de 1995, o carnaval foi vencido pela nossa escola de samba, Imperatriz Leopoldinense. Porém, vamos dar sequência. Esse samba era muito bonito e lembrava da moeda, que era uma ferramenta de troca, inclusive por escravos na região de Angola. Em 1556, com o apoio dos povos da região de Matamba, denominados Imbagalas, ou Jagas, do reino de Nidongo, que lutou contra um Congo então fragilizado, eles vão conseguir a sua independência. Bom, os portugueses já rondavam aquela região do Nidongo desde 1512. Porém, em 1575, os portugueses vão fundar em Luanda a sua primeira feitoria na região da Angola, na região de Angola. Já vimos aqui em outras aulas que as feitorias eram entrepostos comerciais, onde os europeus e, primeiramente, os portugueses, buscavam empreender relações comerciais no litoral. Todos nós sabemos que Luanda é uma cidade litorânea da Angola.
Bom, aí eu mostro aqui para vocês a região de Luanda, ocupada pelos portugueses. Depois também Benguela vai ser outro local onde os portugueses vão fundar uma outra feitoria. E também mostro para vocês aqui a região de Namibe, que também vai ser um local de feitoria portuguesa. E depois eles vão tentando ocupar o interior de Angola, vão desbravando Angola para explorar esse território, que vai ser, de fato, uma colônia de Portugal. Eu coloquei também aqui uma imagem, né, do ex-presidente Lula da Silva visitando Angola durante o seu governo. Claro que Angola tem relações comerciais e econômicas com o Brasil, que são também históricas. Tanto Angola quanto o Brasil, obviamente, foram colônias de Portugal, portanto, esses laços já unem esses dois países. Então, aqui no mapa, a gente vê Angola na África Central, abaixo do Congo, que nós vimos na aula anterior. Seguindo. As guerras angolanas. Somente, então, a partir de 1575, como eu já citei para vocês, é que os portugueses vão estabelecer uma feitoria e o comércio vai se intensificar. No primeiro momento, é bom que nós saibamos, já havia o tráfico de negros escravos angolanos para o Brasil. Mas, nesse momento, ainda, a maioria dos escravos africanos que vinham para o Brasil vinham aqui da região da África Ocidental. Somente posteriormente, 3 séculos mais tarde, é que a África Central, na qual se inclui Angola, é que vai prover mais o Brasil de escravos negros. Né? Infelizmente, foram mais do que 4 milhões de negros africanos que foram tirados da sua terra natal e numa grande diáspora, isso já caiu na prova do Enem, essa diáspora como uma migração forçada que vai trazer os negros para o Brasil. Então, num segundo momento da história do mundo moderno e do mundo contemporâneo, que nós teremos os negros africanos de Angola vindo em massa para o Brasil. Aliás, nós aqui do Rio de Janeiro, a grande maioria dos negros escravos que vieram para o Rio de Janeiro eram oriundos também dessa região. É importante que nós saibamos a nossa história, a base da nossa história, como ela está ligada também à África. Bom, os comerciantes acreditavam que encontrariam metais preciosos que abundariam na região. Depois, sim, se encontrou alguma coisa de diamantes nessa região, mas nem tanto assim. Também o petróleo, ferro, cobre, sal, como a gente falou aqui, né? O salário vem do sal, sal, salário. E as expectativas dos portugueses era encontrar também muito ouro, né? Como também o diamante. Mas isso vai se encontrar, sobretudo, na África do Sul, por uma exploração e colonização dos ingleses. Mas nós teremos aqui depois aulas sobre a história da África do Sul. Bom, então o reino de Nidongo não tinha um exército permanente. Era dividido em diversas províncias com linhagens diferentes. Então, era um povo bastante heterogêneo. Tá? Tentar dizer que o povo angolano ele é todo um só, é uníssono, também vai ser um erro, vai ser um equívoco. Os portugueses acabaram chegando perto da capital do reino de Nidongo e obrigaram o Angola a se retirar da cidade. Mas a investida continuava e o rei que era derrotado afastava-se e fundava mais adiante, no interior, uma capital com o mesmo nome. Daí de Nigola, a gente vai ter Angola. A facilidade com que os europeus morriam, a tentativa de ocupar a África, né, de angolana, foi muito dura para os portugueses. Né? As doenças, não existiam vacinas, como nós temos hoje, então havia muita também insalubridade, um ambiente hostil, os portugueses, não naturalmente também adaptados, morriam com mais facilidade. Bem, somente em 1603, o novo governador-geral português na região de Angola, Manuel Cerveira Pereira, lembrem-se que Pereira é um nome de origem judaica, então o senhor Manuel Cerveira Pereira é um judeu convertido ao cristianismo em Portugal.
a sua família é de origem judaica, convertida ao cristianismo. Pereira é o nome de origem judaica para os judeus convertidos, né, ao cristianismo, ou seja, são cristãos novos. À frente de suas tropas, chegou às serras de Cambambi, onde acreditavam existir as tais minas de prata, mas isso foi uma decepção. O que encontraram lá foi chumbo, e como nós vimos aqui, depois vão encontrar também cobre e ferro, mas não o ouro que era tão esperado. A coroa, então, suspendeu a conquista armada e vai se concentrar, naquele primeiro momento, mais no litoral, fazendo acordo com líderes locais para buscar escravos no interior de Angola e depois levá-los para a Europa, para outros lugares da África e também para a América, né, para o Brasil, sobretudo, e também para a América Central. Os portugueses também comercializavam negros escravos na América Central. Então, a gente vê ali que os escravos eram, então, continuavam a ser a principal mercadoria da região. A população africana, nesse momento histórico, não crescia. Ela só vem a crescer mesmo no século XX. Por quê? O que se tirava de escravos ali, não só os europeus, tá? Mas também os árabes que exploravam a região, escravizavam negros africanos antes mesmo dos europeus. A diferença também é que os árabes davam preferência por escravos, né, por mulheres, por escravas, enquanto os europeus, no caso aqui, sobretudo os portugueses, tinham preferência por escravos homens, para o trabalho braçal na lavoura. O interesse dos árabes era também que as mulheres se tornassem concubinas. A cultura e a religião muçulmana não admite a escravização de um outro muçulmano por um muçulmano. Portanto, para buscar uma solução para o problema, eles procuravam escravos na África subsaariana, já que a África, né, é setentrional, a África mais ao norte, ela era, em sua grande parte, islamizada. Portanto, então, os árabes buscavam escravos mais ao sul da África. Seguindo, a partir do século XVII, a jeribita, um aguardente de cana produzido no Brasil, passou a ser uma das principais moedas de troca por escravos. Então, a gente vai pensar aqui também um comércio triangular. Tá? Então, os escravos eram levados, trazidos para o Brasil, e a cana-de-açúcar não era a única, era uma das moedas de troca, né? A cachaça era uma moeda de troca por escravos na África. Em 1617, os portugueses vão ocupando mais o sul de Angola, chegando a Benguela, como eu já citei para vocês. As rotas internas do comércio de escravos continuavam na mão dos sobas, ou chefes locais, que faziam acordos com os portugueses, para servir de ponto de contato entre as cidades portuárias, como Luanda, como Benguela e outras, né? No interior, os portugueses e os próprios líderes africanos, angolanos, formavam os chamados presídios, onde prendiam, né? Prendiam os negros escravizados de outras tribos. Somente depois, então, é que eles vão sendo levados, né, numa viagem constante até o litoral. Era comum que esses negros escravizados, em combates por outros negros africanos também, fossem vendidos ao longo da viagem do interior para o litoral. Então, é um comércio que é partilhado, fragmentado, do interior até chegar ao litoral, onde o negro escravizado ficava na feitoria, esperando a chegada do navio, o navio tumbeiro, geralmente, né, que carregava algo em torno de 600 escravos numa viagem até o Brasil. Em média, a viagem de Angola, né, de Benguela ou de Luanda, ou de outro porto mais ao sul de Angola, levava algo em torno de 2 meses. 2 meses no navio tumbeiro, o negro escravo era trazido para o Brasil. E um bom percentual deles não suportavam a viagem e morriam no caminho. No Brasil, esses escravos, né, homens, tinham mais valor, como eu já expliquei aqui para vocês. Bem, entre os séculos 17 e 18, procedia de Angola a maior parte dos escravos que entravam no Brasil, né, na América, e, claro, também no Brasil.
o que acontece? Os colonos entendiam, né, os portugueses e os colonos brasileiros entendiam que os negros, deixa eu mostrar aqui para vocês, bom, que os negros, aqui, que os negros bantus, dessa região de Angola, negros bantus, eles eram mais dóceis, eles eram mais obedientes, eles eram mais adaptáveis à exploração no Brasil. Então, num dado momento, né, eles vão preferir, dar preferência aos escravos angolanos. No primeiro momento, eles vão preferir os escravos da África Ocidental. São os escravos sudaneses, né, que a gente fala de Sudão, né, os escravos sudaneses trazidos para o Brasil, no primeiro momento, de maneira majoritária, eram dessa origem aqui, da região da Nigéria, do Togo, que a gente depois vai ver aqui do Benin, já já. Seguindo, esse mapa mostra para a gente, né, a quantidade dos escravos que vinham para o Brasil. Né? A África Ocidental, no primeiro momento, mandou mais escravos para o Brasil, mas depois a África Centro-Ocidental, incluindo Angola e o Congo, supera o percentual e o número de escravos que vinham da África Ocidental. Para quem interessar, é bom saber, os escravos da África Ocidental se concentraram, sobretudo, na Bahia, numa viagem que durava menos de 2 meses. Para o Rio de Janeiro e Minas Gerais, os escravos que vinham eram majoritariamente originários de Angola e do Congo. Tá? E também depois, né, vindos de Moçambique. Mas Moçambique vai ser algo um pouco mais posterior. Bem, em 1617, nas costumeiras disputas, nas lutas internas pela sucessão do reino do Nidongo, tornou-se rei Nigola Mibande, que havia assassinado seu principal candidato ao trono, o filho da sua irmã. Então, ele matou o seu sobrinho, né, o filho da sua irmã, que era Nizinga. Porém, posteriormente, essa mulher, Nizinga, vai assumir o trono, tá? E vai assumir o domínio de Angola. Ela não vai querer se submeter a uma dominação, a uma situação de inferioridade aos portugueses. E aí ela vai buscar ser recebida com pompa, porém, ela também vai, de certo modo, se aculturar, ela vai absorver, de certo modo, a cultura europeia e ela vai, então, também se europeizar. Inclusive, entre outras coisas, ela também vai se cristianizar. Ela assume o poder depois de 1624, quando o rei Mibande morreu envenenado, supostamente por ela mesma. Então, esses conflitos internos também existiam na própria África. E aí ela vai acabar assumindo o trono como tutora do príncipe, do seu sobrinho. Porém, ela vai governar efetivamente. Nós temos alguns documentos que trabalham a rainha Nizinga, que aqui eu mostro para vocês. Foi objeto dos relatos de muitos cronistas, viajantes que estiveram em Angola na época e que viam o que se dizia sobre ela e deixaram para nós. Afirmava-se que ela apresentava-se sempre muito ricamente trajada, com roupas ocidentais, ou seja, ela foi aculturada, abandonou em parte a sua cultura local. Ela também tinha vários maridos, o que era comum naqueles povos, naquela cultura africana. Ela guerreava com destreza, era uma mulher habilidosa, o que era também comum para aqueles povos, né? Enquanto para a gente, né, no Ocidente, é muito comum que nós pensemos que uma pessoa enculturada é a que fala melhor, é a que escreve bem, é a que tem mais formação intelectual e acadêmica. Aqui, o critério não será o mesmo, vai ser outro. E aqui, no caso dela, a habilidade para o combate é um deles. Então, eles não se aculturam por completo. Claro, parte da sua cultura vai permanecer, com certeza. Para quem interessar saber, hoje, Angola é um país cuja maioria da população, em termos de religião, professa o cristianismo católico. Uma outra parte é cristã protestante. E uma parte ainda menor ainda cultua as tradições religiosas locais, a cultura e a religião local angolana, dos povos angolanos. Bem,
Durante o seu reinado, ela insistiu numa retirada do forte de Ambaca. Os portugueses vão tentar diminuir o poder dela, chegando a impor um novo Nigola. Mas o poder dela não mudou. Ela conseguiu se sustentar. A partir de 1629, Nzinga passou a atacar as feiras com guerrilhas. Tá? A guerrilha é quando você tem uma tropa, um exército que é tecnicamente inferior ao seu opositor e você faz uma guerra como guerrilha. Você vai atacar os pontos fracos do inimigo sem fazer um confronto direto, frontal, porque nesse caso você vai perder. Bloqueando, então, as rotas comerciais, atrapalhando o tráfico negreiro dos portugueses, que depois de algum tempo vão fazer acordos com ela, porque os portugueses vão entender que é necessário estabelecer um acordo de paz, uma política mais pacífica com Nzinga, para então conseguir manter o tráfico negreiro. Foi nesse momento em que há um acordo entre portugueses e Nzinga e os angolanos, né, de Nzinga, claro que não todos os angolanos, é que ela vai começar a se cristianizar. Ela faleceu em 1663 e deixou como herança um reino governado por mulheres durante quase ano. Então, é uma outra relação de forças em relação ao gênero. Bom, no Golfo do Benin, agora a gente vai mudar um pouco e vamos aqui para a parte mais setentrional da África. Vou mostrar aqui para vocês a região do Benin, a ocupação também, né, dos povos Yorubá, na região aqui da Nigéria. Esse mapa é melhor aqui, a região da Nigéria, tá? Também no Togo e do Benin. A gente vai trabalhar agora como foi a colonização e a exploração dos europeus nessa região. Bem, e ali você vai ter os povos iorubás, que eram majoritários. Não eram os únicos, mas era o povo majoritário nessa região da atual Nigéria. Bom, assim como ocorreu no Congo, os portugueses tentaram catequizar o Obá, o rei do Benin, no cristianismo, mas não obtiveram sucesso. Isso foi mais bem sucedido no caso de Angola do que foi na Nigéria. Para quem não sabe, a Nigéria depois vai ser colônia da Inglaterra. Tá? É bom que saibamos essa história depois da própria Nigéria. A cidade do Benin tinha, então, grandes proporções, maior do que muitas cidades europeias da época. A avenida principal era enorme, cortada por ruas laterais, também largas e compridas, onde se alinhavam casas de barro, socado, muito polidas e cobertas de palhas. A economia do Benin se baseava no comércio, com a compra e a venda de produtos mais variados. Ali vai ter também ouro, minério de ferro, gás natural e depois, não nesse momento, o petróleo vai ser descoberto e muito explorado também nessa região da Nigéria e nos países ali bem próximos. Por ser um reino mercantil, tinha experiência suficiente para controlar o quê? Quanto e como negociar. Eles faziam comércio já com os árabes há bastante tempo. Não se deixou, portanto, dominar pelo comércio português. Então, para Portugal tentar criar ali feitorias foi muito mais difícil. Tanto que essa região da Nigéria não será, posteriormente, uma colônia portuguesa, como nós sabemos, já testamos pela própria história. Bom, além disso, nos séculos seguintes, os obás, chefes, né, do Benin, negociaram amplamente com comerciantes de outros reinos europeus, desfazendo as pretensões monopolistas de Portugal. E aí eu mostro aqui, né, os senhores ali obás, né, que vão ocupar a região do Benin, aqui do Benin, da Nigéria, aqui também a gente tem do logo ali próximo, né, Gana, e aqui, esse país aqui pequenininho, o país é o Togo, e nós também falaremos aqui do reino de Daomé, nessa região aqui do Togo. Aqui a gente pode ver o Togo nessa parte lateral. Bom, os iorubás, então eles são povos iorubás, que vão ocupar, sobretudo, a região da Bahia, aqui no Brasil. A cidade-estado iorubá de Oió, Ilê,
disputava o comércio com o povo vizinho, os Nupes, motivo pelo qual foi invadida no início do século XVI, não resistindo à cavalaria Nupe. O Alafim, o rei de Oió, retirou-se para outra região, dando início a um longo exílio dos Alafins de Oió. Bom, a gente sabe que, por exemplo, a capital da Nigéria é Abuja, embora a cidade litorânea de Lagos seja a mais populosa, né, do próprio estado da Nigéria. A Nigéria é um dos países mais populosos e também um dos mais povoados do mundo. A população da Nigéria é quase igual à do Brasil. É o 7º país mais populoso do planeta. Sua população ultrapassa, assim como a do Brasil, os 200 milhões de habitantes. Conta a tradição que os Oiós empreenderam a volta à cidade de origem, fato consumado somente quando, sob o reinado de uma mulher chamada Orompoto, que reinou durante 20 anos, restaurou o poder militar de Oió. Segundo a tradição, quando Orompoto assumiu o poder, ela se transformou num homem. Isso aqui é só uma representação, tá, de uma atividade ritual da Nigéria, porque isso se deu a Oroponto viveu no século XVI. Então, não pode ser uma fotografia como nós temos aqui, mas sim pinturas, desenhos seriam possíveis. Uma fotografia, não. Isso aqui é uma reprodução, uma ideia de um ritual posterior fotografado que eu compartilhei para vocês. Depois do retorno a Oió, com seus exércitos e cavalarias, o poder do Alafim se expandiu pelos territórios à sua volta, formando uma espécie de império com cidades tributárias. Então, o Oió ele vai centralizar o poder de algum modo, na região da Nigéria. Com o poder fortalecido, o reino de Oió expandiu-se e esses povos iorubás, que vão ser predominantes, não únicos, vão ter uma certa hegemonia na região da Nigéria. Bom, o reino iorubá de Oió foi um dos mais poderosos estados escravistas iorubás, como a gente viu aqui, e um dos maiores comerciantes de escravos por todo o século XVIII. Rivalizava, assim, com o reino de Daomé, de língua GG, que também se expandiu. Então, a gente vai ter aqui, né, o domínio dos Oió, né, povo iorubá, e também do povo de Daomé, que também é outro citado reiteradas vezes em sambas de escolas de samba aqui do Rio de Janeiro, nos nossos carnavais. Vamos falar então um pouquinho aqui do poder de Daomé. O reino de Aladá exerceu certa hegemonia sobre os demais reinos de língua GG, como Ajudá, durante a primeira metade do século XVII. Reparem aqui, como a África é diversificada. A gente fala aqui, né, de povos sudaneses e bantos, mas a complexidade africana é muito maior do que nós podemos mesmo imaginar. Esse povo, né, Aladá, vai dar, a partir de sua linhagem, origem ao reino de Daomé, que também vai trabalhar muito associado aos europeus com o comércio e a venda dos escravos. O reino de Daomé vai se associar também aos holandeses, e depois esse estado vai virar, essa região vai virar um domínio, uma colônia francesa. Na segunda metade desse século, os reinos de Aladá e Ajudá, GGs, foram dominados pelos iorubás de Oió. Mas o reino de Daomé impôs limite ao expansionismo Oió. No século XVIII, Daomé já era um grande reino ligado ao tráfico atlântico de escravos. Podemos e devemos associar, então, o reino de Daomé ao atual Benin, ao país do Benin. O rei Dadá de Daomé se dizia descendente direto do primeiro rei Aladá e passou a expandir seus domínios sobre as cidades vizinhas, incluindo Aladá e Ajudá, ambas de língua GG. Esses povos irão, de certo modo, para a Bahia. E na Bahia, eles não serão tão separados. Isso vai dar também uma unidade na própria tradição de origem negra africana
aos baianos atuais, aos nossos irmãos da Bahia, porque eles vão estar ali. Eles não foram tão separados quanto os negros que vinham para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro, vinham negros de lugares muito distintos da África. Isso facilitava a divisão e a segmentação cultural dos negros africanos no Rio de Janeiro. Na Bahia, a coisa não foi bem assim. Os negros que iam para a Bahia, eles eram bastante, né, dessa região que a gente viu aqui, da África Ocidental. Então, isso permitiu uma maior identidade cultural desses negros africanos aqui, ó, que a gente está vendo aqui, ó, de Daomé, né, aqui, ó, do Benin, e também dos outros povos que a gente viu aqui da região da Nigéria, que também ocuparam essa região, né? Os sudaneses que vão ocupar a região. A administração do Daomé, especialmente sobre ajudar, era altamente centralizada. Então, tínhamos um poder político centralizado com o poderoso rei. Em 1753, foi criado o cargo de Ivogan, chefe dos homens brancos, cujas funções eram mais amplas do que somente negociar com os europeus. O Ivogan tornou-se o representante do rei e governador de Ajudá. Ele fazia negociações diretas com os europeus para organizar e negociar a venda de negros africanos, tristemente, né, para os europeus. Mas o poder do Daomé não se manteve inalterado. Nas lutas contra os povos vizinhos, fossem de língua GG ou os Yorubá, que a gente já viu aqui, mais da Nigéria, os daomeanos se envolveram em guerras frequentes até o século XIX, sempre numa política expansionista, em todo o território entre o rio Volta e o rio Níger. Aqui de Nigéria, rio Níger também, que a gente pode ver aqui no nosso mapa. Bem, os holandeses também estiveram, durante um bom tempo, ocupando essa região do que nós chamamos ali, né, desse litoral africano, da África Ocidental. Os holandeses, nós sabemos, eles eram uma província, um domínio dos espanhóis. Porém, quando as lutas no final do século XVI entre os holandeses e os espanhóis começam, buscando, né, os holandeses a sua independência, a Espanha proíbe o comércio dos holandeses com o Brasil e com as colônias também da Espanha. O que acontece? Os holandeses, então, vão tentar fazer invasões, como fizeram no Brasil. Por exemplo, as invasões dos holandeses a Pernambuco e também a Bahia. Nessas invasões, que não foram só ao Brasil, também ocorreram incursões holandesas da África. E aí, eles também vão tentar tomar a África Ocidental, para estabelecer um comércio, para tentar ter acesso aos escravos na África, para desenvolverem o seu cultivo da cana-de-açúcar aqui na América, inclusive também, obviamente, no Brasil. Bem, o que acontece? A região dos reinos de Aladá e Ajudá, dominada pelos oiós, tornou-se objeto de interesse dos holandeses, que buscavam ter suas próprias colônias na América e na África. Desde 1630, os holandeses haviam conquistado Pernambuco e ficaram no Brasil até 1654, portanto, 24 anos, quando serão expulsos nas batalhas contra os portugueses e os colonos brasileiros, obviamente. A famosa Batalha de Guararapes, sobretudo. A principal área açucareira do Brasil, necessitando de escravos. Para conseguir esses escravos, eles foram buscar também comprar os escravos dos Aludá e de Ajudá, nessa região, como a gente viu aqui, no litoral, na África Ocidental. Foram eles, aliás, que batizaram esse litoral de Costa dos Escravos. Além dos holandeses, os ingleses e os franceses também estiveram presentes, juntamente com os portugueses, nessa região. Então, o povo de Daomé fazia comércios de escravaria com qualquer um desses europeus, de acordo com o momento, de acordo com as circunstâncias e com as vantagens que cada um poderia oferecer ao rei de Daomé. Outras moedas passaram a ser usadas na troca por escravos. A seda chinesa, a lã, o linho europeu,
as fazendas de algodão da Índia. Olha como é que esse comércio já era globalizado. O tabaco brasileiro, que nós veremos aqui, daremos uma atenção especial a isso. As armas de fogo, obviamente que armas de fogo eram usadas como ferramenta para fazer guerra no interior, para se escravizar outros africanos e depois vendê-los aos europeus. Então, nessa troca, as armas de fogo eram importantes, infelizmente, que se mostravam, né, cada vez mais eficazes na captura de cativos. E aí eu mostro aqui uma pintura que nos apresenta os negros africanos escravizados nessas lutas, nessas batalhas, eram levados em caravanas a pé, vão ficar naqueles presídios, como nós já vimos aqui, durante um tempo, vão ser vendidos e negociados até chegarem ao litoral, onde eles vão ser juntados em feitorias para depois serem embarcados em navios tumbeiros, como a gente viu aqui, em média 600 escravos, em condições subhumanas e chegando ao litoral, chegando na América, no caso do Brasil, eles serão vendidos como escravos. Tá? No primeiro momento, esses escravos são chamados de boçais. Daí que vem o termo que nós usamos, esse cara é um boçal, porque o escravo não sabia falar no Brasil a língua portuguesa. Quando o escravo já conhecia o Brasil, estava adaptado, ele era geralmente chamado de ladino, mas no primeiro momento chamado de um negro boçal. Então, cuidado com os termos que nós usamos. Né? Chamar alguém de boçal é também, de certo modo, ofensivo. Vamos falar um pouco do doce tabaco da Bahia, que foi uma importante moeda de troca por escravos africanos no litoral da África. O que acontece? Quando teve início a plantação de tabaco, fumo, né? Os europeus não conheciam fumo, conheceram o fumo aqui na América. O que aconteceu é que no final desse século, você vai ter a produção do tabaco como uma atividade alternativa à produção da cana-de-açúcar, que era no Brasil colonial a principal atividade de exploração econômica. Esse produto, a princípio, ele era um tanto quanto desprezado para o comércio internacional. Porém, aqui no Brasil, na Bahia, mais especificamente, as pequenas folhas de tabaco, elas eram untadas com muito melado, né, da cana-de-açúcar. Antes da cana-de-açúcar virar um pão de açúcar, ela era um melado. Esse melado, colocado nas folhas, era dobrado para poder fazer um fumo de rolo. Esse fumo de rolo vai ser chamado de o doce fumo, o doce tabaco da Bahia. Ele vai ser levado para a região do Benim e lá, né, ele vai ser usado como moeda de troca por escravos e vai ter uma aceitação sensacional. Atenção, ele vai ser muito bem aceito na região que a gente já citou aqui, na região da África Ocidental. Não tanto aqui, como a gente viu ainda há pouco, em Angola, ou mesmo no Congo. É nessa região aqui do Benim, da Nigéria, que ele vai ser muito bem aceito. E, então, esse nosso fumo, o doce fumo da Bahia, será uma importante moeda de troca. Outros países também tentaram fazer um fumo doce, como o baiano, mas não funcionou, não foi tão bem aceito, não foi tão bom, não tinha a qualidade do doce fumo da Bahia, que era tão valorizado aqui no reino de Daomé. Bom, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos fazer uma questãozinha do Enem, né, trabalhando de novo, né, a importância da Lei 11.645 de 2008, que fala da necessidade, da obrigação dos estudos de história e cultura africana e indígena nas escolas públicas e privadas brasileiras. Uma questão do Enem de 2011. Vamos lá. A questão fala o seguinte para a gente. Que aspecto histórico da escravidão no Brasil, no século XIX, pode ser identificado a partir da análise do vestuário do casal retratado acima? Só um detalhe. Quando falamos aqui em análise, a gente remete
a filosofia de Descartes. Analisar é dividir o objeto de estudos em várias pequenas partes para compreender cada uma especificamente. Depois juntamos tudo e aí vamos entender melhor esta fotografia, aí sim, do século XIX no Brasil, mostrando um casal de escravos negros aqui no Brasil. Bom, então, analisando o vestuário desses escravos, podemos dizer o quê? Letra A. O uso de trajes simples indica a rápida incorporação dos ex-escravos ao mundo do trabalho urbano. Não é o caso, tá bom? Esses escravos seriam aqui escravos chamados ladinos. Não é possível que nós esqueçamos que no Brasil os escravos eram divididos também na sua própria inteligibilidade. O escravo podia ser um escravo de ganho, que trabalha para o senhor e que ganha parte do que ele vende, do que ele trabalha comercializando, ou podia não ganhar nada, isso também era possível. Era um escravo urbano. O escravo podia ser um negro de eito, que era um escravo da fazenda, do trabalho no labor da fazenda, que sofria muito mais, que vivia também bem menos, ou também podia ser um escravo doméstico. Isso aqui podiam ser escravos domésticos, que eram muitas vezes mais bem tratados. Tinham roupas que eram diferenciadas em relação, por exemplo, a um escravo de eito, né? Um negro de eito. Bem, então aqui não é o caso, não indica uma rápida incorporação. A presença de acessórios como chapéu e sombrinha aponta para a manutenção de elementos culturais de origem africana. De jeito nenhum, tá legal? Chapéu e a sombrinha, o guarda-chuva, o guarda-sol, como vocês queiram, é algo da cultura do europeu assimilada aqui, imposto ao negro africano. Não é o caso. Letra C. O uso de sapatos é um importante elemento de diferenciação social entre negros libertos ou em melhores condições na ordem escravocrata. Letra C está correta, meus amados. É isso aí, tá? Eles usam sapatos, temos que analisar, observar as partes, né, da própria fotografia. O negro usando sapato nos indica o seguinte: ou ele não é escravo, é um negro forro, das duas uma. Ou ele é um negro forro, ou então ele é um negro escravo que vive em melhores condições. As melhores condições até podiam ser uma forma de você apresentar o seu escravo mais bonito do que os outros, para você mostrar ao homem branco o seu status social. Os meus negros são mais bem apessoados. Seus cabelos são arranjados. Vejam aqui a tentativa de dividir o cabelo da escrava negra, tá? Isso é coisa do europeu. O europeu, ele vai desqualificar que também o negro tem o cabelo grande, inclusive, tá bom? Tem que cortar. Um cabelo do negro, em que o peito do branco passe e agarre, era tido como um cabelo ruim. Obviamente, por natureza, isso não existe. São critérios, são conceitos criados pelo próprio colonizador. Cabelo bom e cabelo ruim. Isso não existe, mas são conceitos criados pelos colonizadores. O correto é a letra C. O sapato mostra que há uma diferenciação social. Esses aqui não são negros de eito, tá bom? São negros domésticos, são negros diferenciados, tá? Que têm uma vida melhor, né, digamos assim, do que o negro que trabalha na senzala, que vive na senzala, o negro que trabalha no labor, no campo, ou mesmo, digamos, na mineração, se fosse o caso. A utilização do paletó e do vestido demonstra a tentativa de assimilação de um estilo europeu, como forma de distinção em relação aos brasileiros. Não, os brasileiros também buscavam usar ternos, tá? E vestidos no modo europeu. Saibamos, é bom que nós saibamos, que quem ditava a moda no mundo eram os franceses, tá? Que faziam o que todo mundo fazia, mas tentavam fazer o melhor, que era o que eles chamavam de manufatura de luxo, empreendida pelo ministro Colbert, da França, absolutista. Então, essa ideia de usar roupas, né, qualificadas como ternos e os vestidos, a moda vinha da Europa e, sobretudo, da França. Mesmo as outras cortes na Europa se espelhavam no modelo francês de se vestir. Até, inclusive, o próprio sapato, né? O sapato a Luís XV
é um modelo criado pelos próprios franceses. O rei Luís XV, ele era baixinho, então usando o sapato com o salto alto, os franceses vão criar o sapato com salto alto, ele poderia ficar mais alto, parecer mais alto do que ele realmente era. Letra E. A adoção de roupas próprias para o trabalho doméstico tinha como finalidade demarcar as fronteiras da exclusão social naquele contexto. Bom, a prova do Enem tem sempre uma questão que chega um pouco mais próxima. Seria isso aqui, tá? Mas essa roupa não é própria para o trabalho doméstico. Isso aqui é uma roupa para ele poder andar, para que ele pudesse andar na rua, para que ele pudesse mostrar, de alguma forma, né, uma exposição de uma condição social diferenciada dos outros negros também. E, como a gente viu aqui, do seu senhor. Bom, o correto, então, é o uso de sapatos, que é um importante elemento da diferenciação social entre os negros libertos ou em melhores condições na ordem social do Brasil escravocrata do século XIX. Nós sabemos que a escravidão no Brasil acaba oficialmente em 1888. Porém, as suas marcas ficaram e estão até hoje entre nós, infelizmente. Bom, meus amados, por hoje é só. Essa é mais uma aula que a gente organizou aqui para falar de África. Faremos ainda outras aulas. Eu vou trabalhar ainda com vocês uma aula sobre a África antes da ocupação, da colonização também dos europeus. Teremos uma aula sobre o imperialismo na África no século XIX. Teremos uma aula sobre a descolonização da África e depois faremos aulas específicas sobre Angola, sobre Moçambique, sobre a África do Sul e etc. Tá? Meus amados, vamos parar por aqui. Por hoje é isso. E nos encontramos, então, na nossa próxima aula. Um beijo no coração a todos e todas. Paz e bem. Tchau, tchau.